Oi, gente! Voltando com mais um bloco, certo? A gente agora vai para o último bloco da parte de concordância verbal. No bloco 1, 2 e 3. No bloco 1 a gente viu que era concordância nominal. O bloco 2 de concordância, eu dei, na verdade, regra geral de concordância verbal e uma das regras que mais cai em concurso. E a partir do último, né, assim, do último bloco, eu dei algumas regras bem importantes para que você decore. Lembrando que as regras de concordância são muitas, certo? E a partir disso, eu coloquei tudo num PDF. Então, tudo que é muito mais que importante, que é necessário que você faça uma leitura só breve, certo? Que você tenha conhecimento, tá tudo no PDF. Hoje aqui, para não ser muito longa as aulas, para não ter 10 aulas sobre 24 regras de concordância, o que eu fiz, separei as principais, certo? Que as bancas mais tendem a cobrar, certo? Então, a gente já tá no finalzinho, certo? É o último bloco. A partir de agora, eu vou dar essas duas regras e a gente vai fazer alguns exercícios, certos? Relacionados à parte de concordância. Exercícios atualizados da Banca Penet, certo? E da Banca CESP, agora, ano 2022. Tranquilo? Então, sem muitas delongas, eu já dei, na verdade, o verbo haver. Toda vez que esse verbo haver, ele tiver no sentido de existir, ele nunca pode ir pro plural. Por quê? Porque ele vai ser um verbo impessoal. E a gente sabe que verbo impessoal são aqueles que não possuem sujeito. A partir disso, o verbo ele não pode ir para o plural. Tranquilo? Isso é muito importante, cai muito prova, certo? Então, isso despenca, na verdade, em prova. Tranquilo? Além do verbo haver com sentido existir, a gente também tem os casos dos verbos haver e fazer, certo? Quando eu tiver esses dois verbos, e eles vão indicar tempo, certo? Eles também serão verbos de modo impessoal. Então, toda vez que você tiver o verbo haver com sentido de existir ou de tempo e o verbo fazer com sentido de tempo, eles são verbos impessoais e eles não podem de forma alguma ir para o plural. Então, verbo haver com sentido de existir e verbo haver e fazer com sentido de tempo, eles são verbos impessoais, não possuem sujeito e a partir disso eles não podem ir para uma forma no plural, certo? Então, eles sempre ficam na terceira pessoa do singular, certo? Faz 2 semanas que não como doce. Então, perceba aqui que 2 semanas dá um sentido de pluralidade, mas como eu tenho o verbo fazer aqui, certo? Com o sentido de tempo, ele é um verbo impessoal e ele não pode ir para o plural. Além disso, eu tenho o verbo haver aqui há meses, que não vou até lá. Perceba que meses está no plural, que seria com que ele deveria fazer a concordância, mas como o verbo haver com sentido de tempo ele é impessoal, então ele não tem sujeito, o verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Essas duas regras aqui são bem importantes, é necessário que na verdade você cole no seu coração, na sua testa, onde for, certo? É necessário que você decore. Isso aqui cai e cai. Tenha certeza que vai ter uma questão sobre isso aqui. Se cair parte de concordância na sua prova, vai ter uma questão sobre o verbo haver e fazer. Tranquilo? Então, sem muitas delongas, a gente agora vai começar, né, na parte de quê? Das questões, certo? Até porque a gente tende aqui, a gente aprende algumas regras, certo? A gente aprende a teoria, mas é a prática que leva à perfeição, é a prática que nos faz adquirir, na verdade, o conhecimento, certo? E ele fixar em nossa mente. Então, basicamente não é só ler PDF com conteúdo, é necessário que você faça muitas e muitas e muitas questões. Tranquilo? Agora a gente vai ter, certo? Vamos lá ler a questão. Essa questão aqui, se não me engane, acredito que seja o PNET, certo? Deixa eu ver aqui. Outras regras, isso aqui é o PNET, certo? É o PNET mesmo. Não, na verdade é CESP. Essa daqui é CESP, certo? E essa daqui é CESP e essas daqui são PNETs, certo? Então vamos lá. Quanto às regras de concordância verbal exigidas em contextos mais formais de uso, assinala a alternativa que tais regras estão cumpridas. Não só os jovens, mas também os adultos. Então, perceba que ele diz não só os jovens, mas também os adultos. Camila, como é que eu preciso fazer a identificação aqui, certo? Vê só, a primeira coisa que você deve identificar é o verbo. Você viu aqui o verbo, precisa ficar atento. Então, na verdade, você aqui tem uma locução verbal, certo? Mas que quando eu tenho uma locução verbal, o verbo auxiliar é quem vai flexionar.
certo? Lembra? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem diversos funcionários, mas só tem um dono, certo? Mas quem é que muda? Quem é que é só os números? O auxiliar, né? Assim, até porque quem trabalha em empresa privada sabe que se você sair, pedir demissão ou for demitido, ele só vai colocar uma outra cabeça no seu lugar, certo? Então é basicamente isso. Quem é que vai sofrer as alterações vai ser só o auxiliar. Então, o auxiliar aqui, que é o verbo precisa, perceba que ele está como no singular, certo? Então, se ele está no singular, a gente tem que perceber se o sujeito está no singular. Porque se ele estiver no singular e o núcleo do sujeito estiver no plural, já está errado, certo? Então, ele diz aqui, ó, não só os jovens, mas também os adultos. Quando eu trago aqui não só os jovens, mas também os adultos, aí eu preciso que você consiga identificar quem é o núcleo do sujeito. Aí você pode estar se perguntando, Camila, é uma expressão muito grande, não dá para identificar com quem é que a gente vai fazer a concordância. Na verdade, isso dá, certo? Até porque quem estudou comigo na parte de concordância sabe que a expressão não só, mas também, certo? Ela é uma locução conjuntiva aditiva. Então, não só os jovens, mas também os adultos é a mesma coisa, certo? De falar os jovens e os adultos, certo? Então, perceba que quando eu digo os jovens e os adultos, a gente tem aí o modo no plural, certo? Eu tenho um sujeito composto, na regra geral, certo? Eu tenho a forma direta da oração, sujeito, verbo e o seu complemento. Porém, o que acontece? Eu tenho aqui que eu tenho isso e aquilo. Então, se eu tenho dois núcleos do sujeito e a oração está na forma direta, certo? Primeiro vem o sujeito, o verbo e depois o complemento. Então, a gente tem aí um sujeito composto, o verbo não pode ficar no singular, o verbo precisa ir para o plural. Então, a assertiva A já estaria eliminada por conta disso. Tranquilo? Vamos lá. Grande parte dos brasileiros são carentes de políticas públicas que asseguram sua saúde e bem-estar. E aí a gente vem, quem são carentes de políticas? Grande parte dos brasileiros. E aí a gente traz grande parte. Você lembra que eu disse que cai? Não, que despenca, né? Assim? Olha aqui. Sentido de partitividade, certo? Sentido de partitividade, maioria de, grande parte de, grande número de. O verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Então, lembra que eu disse que quando ele costuma cair, certo? Ele vai ser o quê? A lindeza, né? Ela vai ser a alternativa correta. Porque se a banca colocar o verbo no singular ou no plural, vai estar correto, certo? Então, a alternativa correta aqui seria B, certo? Grande parte dos brasileiros são carentes, certo? Porque eu estaria concordando aí com, na verdade, um sentido de pluralidade. Tranquilo? Além disso, a gente tem aqui, ó. Esses são números que não se pode ignorar. Peraí, o que é que não se pode ignorar? Os números, certo? Então, não é pode ignorar, é podem ignorar. Então, precisa fazer concordância aqui também. Tranquilo? Além daqui, ó, letra D, diz assim, foi reconhecido internacionalmente os esforços. Peraí, o que foi reconhecido? Os esforços. Então, não é foi reconhecido, é foram reconhecidos, certo? Eu estou só fazendo aquela relação de regra geral mesmo, certo? Que é o quê? Procura o verbo, encontra o sujeito e vê se eles estão em conformidade. Perceba que aqui eu tenho, ó, o que não se pode ignorar são os números. Então, se os números estão como no singular, o verbo precisa ir para o singular. Se eu tenho também aqui, foi reconhecido internacionalmente os esforços. O que foi reconhecido internacionalmente? Os esforços. Então, se os esforços estão no plural, que é o sujeito, foi reconhecido, precisa também estar no sujeito, por isso que não é letra D. Além disso, a gente tem aqui o esperamos que hajam, verbo haver, ou hajam, verbo haver com sentido de existir. Esperamos que existam mais investimentos. Verbo haver com sentido de existir, ele não pode ir plural, minha gente, pelo amor de Deus. O verbo haver, no sentido de existir, ele não pode ir pro plural. Tranquilo? Então, perceba aqui que o verbo está errado, certo? Na verdade, esperamos que haja mais investimentos. Tranquilo? Perceba que a ABCDE, ela cobrou aqui, certo? Regra geral, na verdade. Sujeito composto, o verbo precisa concordar. Partitividade, certo? Regra geral, certo? E o verbo haver. Então, perceba que além da regra geral, que é o que sempre cai, o verbo haver, ele é muito visto em provas e aquela expressão de partitividade também, certo? Próxima questão, ele diz assim, ó. Quanto aos processos sintáticos de concordância e regência, nominal e verbal, identifica os enunciados que tendem à norma padrão portuguesa. Em 140 anos,
Já identifiquei que tá errado, né? Porque verbo fazer com sentido de tempo transcorrido é um verbo impessoal, não tem sujeito, não tem forma no plural. Então, o já tá errado. Então, eu já faço aqui, ó. É lindo umas coisas dessas. Ó, letra A, letra B já foram excluídas. Tranquilo? Por quê? Porque verbo haver com sentido de tempo transcorrido não vai pro plural, porque é um verbo impessoal. Vamos lá. Devia haver umas 100 pessoas. Peraí, 100 pessoas é modo singular ou plural? Plural. Então, devia haver? Deviam haver, certo? Deviam. Então, o verbo aqui, ele precisa estar como? No plural. Então, o item 2 também está errado. Então, a gente já corta, só poderia ser letra E, né? 1 e 2 está incorreta, 3 e 4 é a corretinha. Mas vamos analisar. Há obras artísticas cujos propósitos parecem servir. O que parecem servir? Os propósitos, né? Assim? Então, se os propósitos pareciam intervir, perceba que os dois estão em conformidade porque estão no plural. Além disso, também eu tenho o verbo haver aqui, há obras. Eu tenho o verbo haver com o sentido de existir, existem obras. Ele é um verbo impessoal, precisa obrigatoriamente estar no modo singular. Perceba que ele está bem bonitinho aqui no modo singular, tudo em conformidade com o item 3. Além disso, ó, nesses tempos atuais, não é difícil. Lembra que o verbo ser com o sentido de quê? De existir? Não, né? É o verbo haver, pelo amor de Deus, certo? O verbo ser, certo? Eu tenho duas regras. Eu posso concordar com o quê? Com o sujeito, na regra geral normal, ou se ele vier indicando tempo ou distância, ele precisa estar no modo singular, né? Assim? No modo singular? Não, ele precisa concordar com o predicativo do sujeito, lembra? Eu já dei isso, pelo amor de Deus, certo? Eu tô embananando aqui vocês, mas já para vocês se ligar como é que a banca vai cobrar. Cadê? Aqui, ó. Verbo ser indicando tempo ou distância, ele vai concordar com o predicativo. Se o predicativo estiver no singular, ele fica no singular. Se estiver no plural, ele fica no plural. Vamos para a questão. Ele diz assim, ó, nesses tempos atuais, não é difícil encontrar pessoas. O que não é difícil? Encontrar pessoas. Então, perceba aqui que está em conformidade, certo? Com o discurso de rejeição à natureza, tá bem bonitinho. Tranquilo? Então, 3 e 4 aí a alternativa correta. Próxima questão, ele fala assim, ó. Quantos aos processos sintáticos de concordância nominal e verbal, identifica os enunciados que tendem à norma padrão? Ainda existe pessoas. Opa! O verbo existir, ele não é impessoal. O verbo impessoal é o verbo haver com sentido de existir, certo? O verbo existir, ele não é impessoal, ele é normal, certo? Então, ele precisa fazer concordância com o seu sujeito. Aí, como é que eu faço a identificação do sujeito? Perguntando quem ou o quê. Aí eu venho. Quem é que existe? As pessoas. Então, se pessoa está no modo plural, o verbo obrigatoriamente tem que ser plural, né? Só que esse verbo aqui está no modo singular. Então, eu já sei que um está errado. Então, eu já corto tudo aqui, na verdade, né? Fico só com D e com E. Tranquilo? Além disso, ele diz aqui, é contrária a uma medida sanitária essencial. Peraí, expressões como é contrária, é proibido, a gente precisa fazer concordância com o determinante, ó. Eu tenho o determinante aqui, tá vendo? Então, perceba que o determinante é o quê? Feminino e singular, por isso que o verbo tá no singular, e contrária aqui tá fazendo concordância também, tá bem bonitinho aqui, certo? Essencial como use máscara, autoridades que não fazem jus. Opa, verbo fazer, certo? Ele tá indicando aqui tempo transcorrido. Não, então ele pode ir pro plural, né? Assim, o que é que não fazem jus? Os seus cargos, né? Assim, não fazem jus aos seus cargos, às autoridades. Tranquilo? Então tá em conformidade aqui, o 2 tá corretinho, então só poderia ser letra D. Além disso, ele diz aqui, ó, o não uso de máscara por alguns certamente contribuiu. O que foi que contribuiu? O não uso, certo? Então perceba aqui que a concordância é pela expressão o não uso. Contribuiu para o aumento, então aqui está em conformidade também. Houve muitas mortes, certo? O verbo haver, bem bonitinho aqui no singular, que podiam ter sido evitadas. O que era que podia ter sido evitadas? As muitas mortes. O verbo aqui está bem bonitinho aqui em conformidade com a gestão mais eficiente da pandemia. Tranquilo? Espero que esteja. Próxima foi uma questão que caiu na PMPE 2018, certo? Essa questão aqui eu já trouxe para vocês, para que vocês consigam sintonizar em como é que a Polícia Militar de Pernambuco ela vai cobrar, certo? Além disso, a gente tem aqui, assinala a alternativa
na qual as normas da concordância foram plenamente atendidas. Ó, a maioria dos funcionários... Opa, de novo, poxa. Cai 2022 que eu mostrei agora, cai na PMP 2018, regra de partitividade, o que acontece? A gente tem que o verbo pode ficar no singular ou no plural, né? Assim, e ainda mais porque aqui eu tenho essa belezinha aqui, ó. Deixa eu ver se a minha setinha baixa. Eita, setinha, aqui, ó. Ó a belezinha que eu tenho. Lembra da aulinha do quê? O que aqui ele é pronome relativo, retoma o termo anterior. Então, o verbo ele pode concordar, regra geral, com o núcleo do sujeito seria maioria, certo? Ou ele pode concordar com o que e o que retoma funcionários. Então, essa expressão aqui, ela já está o quê? Atendida, acabou, certo? Ó, que trabalha, o que é que trabalham? Os funcionários públicos que está sendo relacionado ao quê? Tranquilo? E cumpre suas obrigações satisfatoriamente. Quem é que cumpre suas obrigações? Maioria dos funcionários, né? Assim, tá certo ou errado? E aí? Vamos deixar aqui, né? Vamos para a letra B. Antigamente, de fato, haviam, corta logo, certo? Verbo haver, que sentido existir, o tempo transcorrido, não vai para o plural. Acabou. A má fama se generalizou. Quem se generalizou? A má fama, certo? No funcionalismo público, porque não se considerou quem? Os bons trabalhadores. Opa, tá errado aqui, consideraram. São melhores trabalhadores, tá certinho aqui. Aqueles que se propõem. Quem é que se propõe a enfrentar? Os trabalhadores, aqueles, né? Assim, então aqueles tá fazendo aqui, tem que ficar no plural. Além disso, a gente tem aqui, ó, sem dúvida, tem havido uma renovação. O que tem havido? Uma renovação. E agora só resta poucos. Opa, só resta o quê? Poucos servidores. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Letra A é a alternativa correta. Tranquilo? PMP 2016, para a gente já finalizar esse bloco. Assinala a alternativa em que a concordância está de acordo com as exigências da norma padrão da língua. Ó, parece que foi ontem, mas já fazem. Verbo fazer e haver. Minha gente, pelo amor de Deus, sempre cai. Lembra que eu disse que sempre cai, que é um negócio que você tem que botar no coração, na parede, no celular, seja onde for. Pronto, sempre cai. Perceba que apareceu 2016, 2018, 2022. Provavelmente vai estar na sua prova. Tranquilo? Então, ó, fazem, já tá errado. Hoje se tornou parte da nossa vida. O que foi que se tornou parte da nossa vida? As gravações. Então, não é tornou, é tornaram, certo? Se as selfies fossem proibidas, ou porque era o que fossem proibidas, as selfies está no plural. Haveria tantas reclamações, verbo haver, isso mesmo. Existiriam tantas reclamações, haveria estar no modo singular, que elas logo estariam de volta. O que é que estariam de volta? As reclamações, certinho, certo? Letra C. Pode até existir pessoas, opa, o que pode até existir? Pessoas, então é podem até existir. Tranquilo? Fotografar eventos e fotos triviais que nos acontecem. O que é que nos acontece? Os fatos triviais são cada vez mais comuns. O que são cada vez mais comuns? E agora? São fotografar eventos e fatos triviais ou só fatos triviais? Perceba que a gente pode fazer essa relação aqui de quê, né? O que retoma fatos triviais, então aqui já estaria corretinho. Não é assim? Isso mesmo. Tô certo ou errado? Mas aí você tá se perguntando, Camila, você não disse que era a letra C? Vamos procurar então o erro da C. Não foi C que eu disse? Hoje se tornou parte da nossa vida as gravações de evento por meio. Hoje se tornou. O que se tornou? As gravações se tornaram. Se as selfies fossem proibidas, certo? Quem era proibidas, as selfies, haveria tantas reclamações que elas logo estariam de volta. Quem era que estaria de volta? Elas, tantas reclamações. Consegui fazer a identificação. Vê só. Aqui, letra C é a correta, certo? O que acontece? Se as selfies fossem proibidas, haveria tantas reclamações que ela total. O que acontece aqui, ó? Que nos acontece. O que é que nos acontecem? Fotografar eventos e fatos triviais. Perceba que aí eu tenho o quê? Um verbo no... Isso mesmo, ele tá no plural, né? Assim, então, o fato de que eu estou fazendo a relação aqui de são, perceba que o sujeito é fotografar eventos e fatos triviais, certo? Além disso, você tem aí o quê? Um sujeito oracional, certo? Perceba que eu tenho aqui o quê? Fotografar. Fotografar é um verbo. Lembra que eu já disse que a partir do momento que no sujeito eu tiver um verbo lá no meio, a gente vai ter a identificação de o quê? De um sujeito oracional.
Quando isso acontece, quando eu tenho a parte do sujeito oracional, certo? Na oração, o verbo ele vai precisar ficar no singular. Tranquilo? Então, toda vez que você tiver uma oração, certo? O sujeito oracional, o verbo ele precisa estar no singular porque ele vai precisar fazer concordância aqui com o termo fotografar. E fotografar está como? No singular. Então, o verbo não é acontecem, certo? Que nos acontecem é cada vez mais comum. Tranquilo? Então, é basicamente isso, certo? Tranquilo, gente. Demais questões, certo? Estão todas no PDF. Tudo que a gente possa ver. Exemplo, essa letra E mesmo aqui da PMP, caiu na PMP 2016, certo? A gente não viu isso aqui, mas tá tudo está no seu PDF. Tranquilo? Então, basicamente, dá uma leitura no PDF. Lá tem muitas questões e questões até comentadas, certo? Então, dá uma olhada. É muito importante essa parte de concordância. E aí, eu já finalizo com esse bloco, certo? Deixando minha gratidão a todos vocês. Espero que vocês já tenham aprendido um pouco de concordância comigo, certo? Na verdade, a bagagem já deveria ter sido dada. E que vocês agora compreendam, na verdade, tragam uma intensificação ainda mais, certo? No próximo bloco, a gente vai continuar vendo a parte... Na verdade, a gente vai ver, né? A gente vai começar a ver parte de regência e concordância. Eu já finalizo agora, certo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.